Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje eu vou comentar sobre duas ações pedidas aqui por inscritos e inscritas do canal. Uma eu considero ser uma ação cara e que esteja mais em movimento de venda e tem dado um bom short até o momento. E a outra talvez esteja lateralizando, porém, como é uma ação barata, talvez chame a atenção. Então se você gosta somente de ações com valor nominal, não necessariamente baratas, baixo, vá para o final do vídeo onde eu vou falar sobre a empresa mais difícil de soletrar, Whirlpool. Prefiro falar Brastemp, Consul e KitchenAid. Tá? E o começo do vídeo será sobre o pão de açúcar, tá certo? Mas antes, queria chamar a atenção para vocês, caso vocês queiram apoiar o podcast do canal, eu abri um apoia-se, tá certo? Para ver a demanda, se vocês realmente se interessam por podcast. Então vá lá, o link está na descrição. Eu já tenho 21 milhões arrecadados, faltando aqui alguns milhões ainda. Se vocês de fato mostrarem interesse, eu vou tocar este projeto, sem dúvida nenhuma, para você escutar sobre ações, trade e lifestyle também, o que eu estou fazendo aí, também na academia, no carro, no trânsito. Tá certo? Vamos lá, vamos falar sobre a Pão de Açúcar, né? Fundado em 48, comércio varejista, né? Quem não conhece, Extra, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio, Qualitá, entre outras, certo? Aqui Casas Bahia perde, né? Eu acho que eu preciso dar uma olhadinha, né? Recentemente perdeu aqui a família Via Varejo, no caso, o Klein, né? Depois eu preciso dar uma olhada perfeitamente, mas aqui ele já não controla mais não. Certo? Nem o Ponto Frio. Isso fica para mim, eu deixo nos comentários aí. Nível 1 de governança, segmento de listagem, que não é o melhor dos mundos, mas também não é horrível. Negocia, eu vou falar sobre a Pecar 4, tá certo? Que não tem tag along, tá certo? Não tem tag along nenhum, porém tem um bom free float. Então a ordinária praticamente não tem free float e tem 80% tag along. Então, se você não gosta de empresas que não oferecem essa seguridade para o pequeno investidor, saia fora da Pão de Açúcar. Wilks Participação é demais, né? Wilks Participações S.A., sócio majoritário, a gente vai dar uma olhadinha já nas repartições. Bom, no segmento ela é uma gigante, pouquíssima alavancagem, né? Isso o mercado gosta e gosta muito. Então, durante a última década, ótima alavancagem, com destaque negativo aqui para 2010, 2011, pós-crise, mas mesmo assim nunca se alavancou demais. Verdade que ela teve 2 anos difíceis aqui, né? Uma disputa tremenda de troca de controle, né? Coisas além da performance do próprio grupo impactaram aqui os resultados, tá certo? Mas ela volta e volta forte, né? Volta forte a ser lucrativa, né? Para quem sabe ter o desempenho muito parecido com 2012 a 2014, tá certo? Então é interessante, como ela é do setor de varejo, a gente pode olhar que a margem é bizarramente baixa, tá? Mas tem muito giro, né? Então, mesmo sendo baixa, como a Magazine Luiza, por exemplo, tem muito dinheiro em caixa e os investidores têm a Pão de Açúcar, né? Que agora a Magazine também entra com uma forte, muito mais no setor eletrônico, né, de e-commerce do que físico, mas esses caras aqui também são bem queridos por acionistas e profissionais do mercado financeiro, tá certo? Então o crescimento de receita vem junto com o crescimento do lucro líquido, porque a margem mantém, né? A melhor margem dela foi 3%, certo? A melhor margem dela foi 3%. Se você acredita no aumento de consumo do país, interessante, Pão de Açúcar, né? O fato que graficamente ele não está em momento de compra, na minha opinião. Valor de mercado 24 bi, já vou mostrar isso para vocês. As repartições aqui, Brands Investment Partners, eu queria chamar a atenção. Carmignac Gestion, deve ser francês. Carmignac, sei lá. Gestion, Giant International também, certo? Então tem uns caras aqui, gringos, posicionados no papel, na ordinária, basicamente o Wilks. Tá certo? Se você quiser trocar uma ideia com a RI, fale com a Dani. gpa.ri@gpabr.com.
Muito bem. PL estratosférico, preço sobre valor patrimonial nem tanto estratosférico assim, mas aqui eu elimino, não tenho interesse no Pão de Açúcar. Tá? Obviamente tem um dividend yield que a gente já vai ver, ROI acima de 10%, a margem líquida baixíssima, mas o setor é muito ruim para isso. E lucrativo no último tri, lucrativo no último ano. Por que eu elimino aqui? Bom, porque apesar do Brasil ter um momento de possível expansão, possível retomada de PIB e tudo mais, tem outras varejistas aí, como a Via Varejo, por exemplo, certo? Que podem ser mais, podem beneficiar mais o pequeno investidor, né? O Pão de Açúcar, as ações do Pão de Açúcar são caras, R$80 em média, certo? E ele graficamente acabou de bater uma baita resistência minha. Então, putz, não está na hora para mim, pelo menos. 74 centavos foi o dividendo distribuído em março. Se você, pertinho do meu aniversário aqui, se você recebeu em outra data, deixa nos comentários aqui. Se você comprou o Pão de Açúcar PK há um ano atrás, você está amargurando aí quase 3%, 2,5% de prejuízo, enquanto o Bovespa está na casa dos 24% de lucro. Tá? Análise técnica, olha a resistência que eu tinha, que era 97,10, certo? E não tem jeito, né? Bateu lá de novo, e por isso que a operação aqui foi muito mais short, né? Muito mais não, foi a melhor operação short da Bolsa, porque uma empresa desse setor com um PIB baixo, né, com o consumo em retração, certo? É interessante operar vendido, só que já foi, né? Teve uma oportunidade e agora duas. O que eu estou olhando para ela é justamente o ABCD que esse movimento pessimista gerou, tá certo? Então, ela vai começar a ficar atraente para mim a partir dos R$74. Tá? É uma desvalorização bacana, né? Quase R$6 para o momento atual. E eu tenho duas regiões de suporte entre 70,42 e 66,64. Então, como eu sei que a maioria dos investidores e traders, investidores aqui do canal, são sardinhas como quem vos fala, essa é uma ação que eu não teria no meu radar, certo? Não para o último tri do ano, primeiro tri de 2020. Eu acho que a gente precisa provar mais algumas coisinhas ainda para dizer que, olha, o Brasil vai retomar o consumo, vamos ter anos de boom de consumo novamente. Então, não seria a ação que eu estaria de olho, né? Entra também Betol, não tenho interesse, né, em B2W. Tá? Entra mais ou menos no mesmo pool de empresas que eu passo. Bom, tentando dar uma de arquiteto aqui, o que eu imagino que vai acontecer? Bom, ela deve completar esse movimento, certo? E no meio tempo, esses dois fluxos aqui são os fluxos que estão se repetindo. Então, sempre que acontecer, deve cair. Resistências nas linhas vermelhas, 87,63, 94,86, 97,20. E suportes linhas azuis aqui, tá? Com destaque para esse cara aqui. Tá certo? Beleza, vamos falar da próxima, que vou ficar aqui atento somente a Brastemp e a Consul, tá certo? Segmento de listagem, o pior possível, né? Tradicional, tá certo? Não é muito legal. Free float péssimo para ambas. Então aqui é uma ação que você vai ter que namorar a boa vontade do sócio majoritário. Sem contar que eu vou falar da PM, certo? Porque a ordinária basicamente não tem free float mesmo, certo? E não te dá tag along. Então é muito importante. Não vou dizer que meu canal é importante, mas todos os canais aqui de educação de trading, investimentos e tudo mais, enfim, educação financeira, vamos dizer assim, não sei se eu entro nesse patamar tão digno, primo rico da vida e tudo mais, Natália Cury, é você olhar antes de investir, só porque a ação é barata, nesses dados de governança. Porque não adianta nada você pôr o seu dinheiro ali e o negócio está tomado pelo dinheiro dos outros e não te oferecer nem proteção ainda se for na PN. Tá? Então é uma ação aí quase que papa trouxa, né? Em outras palavras. Mas enfim, se você é posicionado nessa ação, você não você não foi enganado. Mas eu espero que você tenha noção do quadro societário e principalmente como está distribuído
as ações dela. Então tem pouca liquidez fora os caras aqui, controladores. Tá? Se você é fã das marcas, eu acho que deve ter muita gente aqui fã das marcas, é uma coisa, é um investimento muito mais para longo prazo. E de repente você quer participar porque acha que a qualidade dos produtos e tal vai falar mais alto e a ação vai se valorizar. Beleza. Agora, se vocês comentarem, essas informações fazem da ação, vamos dizer assim, bonitona para se investir? Não, nem um pouco. Tá? E perdão se eu usei a palavra trouxa, até vou pedir desculpa já de cara aqui, sem nem pausar o vídeo. Mas por quê? Porque é igual quando eu investi na Otom também. Quando tem pouca governança, pouco free float, é muito mais fácil de se manipular o preço da ação. Tá? E eu me sentia um trouxa nas ações que eu entrei com pouco free float. Então, para mim, é nota de corte mesmo. O direito de ir e vir e de ter free float é interessante, mínimo de 20%, que seja 15% a 20%, mínimo do mínimo. É bom, porque pelo menos eu não fico à mercê, mesmo que não tenha tag along, entendeu? Mas o free float é importante, para mim é uma nota de corte. Nunca esteve alavancada, lucrativa desde sempre. Não, tem aqui um 99 foi deficitária, mas é uma empresa legal, uma empresa bacana. Teve anos dourados ali na década 2010 até aqui 2015, tá? Na lucratividade, a gente pode pôr 2010 até 2014 e depois ela baixa um pouquinho, mas continua lucrativa. Tá certo? É uma empresa legal. Lembrando, perdeu margem, competição acirrou, né? Então ela tinha uma margem aqui acima de 5%, ou no mínimo 5%, e agora está quase que no máximo 5%. Tá certo? Então é importante. Aqui, vamos ver, como tem pouco free float, eu não queria nem colocar ela aqui, mas vamos dar uma olhadinha. É isso aí, ó, Brás Motor SA e Whirlpool. Então são esses dois caras, 7,7 bi de mercado. Se você quiser conversar com a relação com o investidor, fale com o Arthur. Investidores@whirlpool.com. Certo? PL, infelizmente, acima de 12. E preço sobre valor patrimonial também acima de 3. Né? Então já elimina aqui para mim. Porém, um dividend yield fabuloso, né? Um ROI muito bom, um ROIC nem tanto. Tá? Margem aqui, esse ano está com a margem acima de 10. Então, sensacional para o segmento. Né? Então, comecei criticando ela e esse ano realmente ela está indo muito bem, obrigado. Né? Lucrativa no último lucrativa no último ano. Aqui é a distribuição de dividendos. Né? Distribui bastante. Se você recebeu dividendo esse ano, deixa nos comentários. Se você comprou ela ano passado, em outubro, você está com 14% de valorização. Deixa eu pôr para um ano aqui. 10% de valorização contra 24% do Bovespa. E aqui eu quero trazer o que eu imagino para ela de forma bem simples. Tá? AB igual a CD, certo? Fizemos um fundo aqui e já completamos esse alvo. Então, muito importante esse fluxo inteiro aqui. Deixa eu pegar certinho aqui. Aqui se completou aqui e quando plotado também se completou lá em 6,38. Então o momento agora é de plotar esse fera aqui nesse fundo aqui. 7,6 seria o alvo, tá? Pontos de suporte que eu tenho 4,27, 4,21. Então se porventura vier retrair um pouquinho mais, eu tenho esses dois pontos de suporte e uma atenção especial para esse fluxo vendedor. Então, como a ação tem pouco free float, a simetria é mais fácil de se olhar, né? O fluxo é mais fácil de se olhar. Então, perceba que quem realizou aqui voltou exatamente igual aqui, ó, em 4,32, tá certo? Então, se esse fera voltar a partir desse topo atual, 3,40, tá certo? 3,40 seria ali o alvo, tá? Então, basicamente, suporte, alvo, vendedor. Quem está otimista, ela deve parar aqui. Certo? Quem acredita que vai rolar um movimento de realização mais forte, tudo bem, ela não perde a tendência de alta. Viria aqui para 3,40.
tá? Alvo sempre mirando esse fluxo aqui comprador. Tá? Por enquanto, tendência de alta, porque se ele voltar, ultrapassamos aqui o topo atual, a máxima atual. Beleza? Peço perdão aí pela palavra trouxa. Eu sei que você deve ter, quem me pediu deve estar posicionado, né? Não chamei você de trouxa, não. É que eu já tive péssimas experiências com ações e vou falar para você que ainda participo, né? Que não tem muito problema de free float tanto quanto a Brastemp, né? Que é o caso da Lupatec, por exemplo. Parece muito manipulado as ações que têm baixíssimo free float. Então eu quero deixar claro as minhas desculpas, mas também deixar claro, olha, há chance de ser uma experiência ruim. Ações com baixíssimo free float é muito maior do que ações com bom free float. Tá certo? Essas são as duas análises. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.